Irmãos, boa noite. Aqui quem vos fala é o pastor Manuel e eu quero trazer hoje um recado de Deus para o seu coração. Quero falar sobre o poder da oração. Talvez você tenha orado e não tenha visto o poder da sua oração. Talvez você não tenha entendido quão poderosa é a sua oração. E eu quero mostrar hoje aqui na Bíblia algumas passagens para você. Eu quero ler um fato que aconteceu em Israel, na vida do rei Ezequias. Está escrito aqui em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 e 2. Está escrito assim, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi a ele e disse-lhe: Assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmão, naquele tempo ali, Ezequias ele estava passando por muitas tribulações, inclusive o rei da Assíria estava ali provocando, Israel, falando que ia destruir tudo, ia matar todo mundo. Ezequias ele ficou muito ansioso, muito preocupado e começou a passar por vários problemas. E então, agora ele recebe na sua casa a visita do seu pastor, que é o profeta Isaías. O profeta Isaías, que era pastor de Israel, vai visitar o rei Ezequias. E ele pensou que o profeta ia trazer uma palavra poderosa para ele, uma palavra de força, de ânimo, de esperança, porque quando um pastor visita alguém na sua casa, ele tem a impressão de que vai ser só coisa boa. Mas o pastor chega lá, o pastor de Ezequias chega lá e fala com ele assim: Ezequias, rei Ezequias, coloca a sua casa em ordem, porque Deus está falando que você vai morrer e não vai viver. Não existe nenhuma oportunidade, nenhuma possibilidade de que você viva. Deus está falando que você vai morrer. Irmão, não tem uma coisa pior do que essa. Porque se uma outra pessoa fala, ainda há muita chance. Se um médico fala que você não tem mais chance, não tem mais oportunidade, não tem mais condições de viver, é uma coisa muito forte, mas você ainda pode procurar um outro médico, pode procurar um especialista nessa área, de qual você foi atingido, e ainda há possibilidade. Mas quando o próprio Deus fala assim, coloca a sua casa em ordem, porque eu vou levar você embora, você não vai continuar aqui, você vai morrer. Irmão, isso é muito forte, muito forte. Mas o rei Ezequias, ele então começa a conversar com Deus. Ele começa a fazer uma coisa que talvez há muito tempo ele não fazia. Ele começa a orar. Irmão, olha o que Ezequias fez. Vamos ler aqui na palavra do Senhor, no versículo 3. Versículo 2. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. A Bíblia está falando que Ezequias, o rei Ezequias, ele vira para a parede. A hora que ele recebe aquela notícia triste, aquela notícia de morte, ele vira o rosto para a parede. E então ele ora ao Senhor. O mesmo Senhor que tinha falado: você vai morrer, não vai viver, não tem mais jeito, não adianta me pedir mais nada, porque agora você vai morrer. Ele ora para esse mesmo Deus. E ele fala: Senhor, sê servido de te lembrares que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou muitíssimo. Irmão, Ezequias, além de orar, além de falar com Deus, contar para Deus, lembrar Deus que ele serviu a Deus, ele foi uma pessoa fiel, ele foi uma pessoa que fez a obra do Senhor, que ele era justo diante de Deus. A Bíblia ainda fala que ele chorou muitíssimo. Não foi pouco, não. Ele começou a chorar e não parava de chorar diante de Deus.
E ele então estava buscando de Deus uma solução. Irmão, tem horas que a gente pensa assim, tudo acabou, não tem mais jeito, eu não vou conseguir mais nada, não tem jeito de resolver esse problema. Engano seu. Aí que você está enganado. Irmão, será que Deus, ele muda de opinião por causa da oração de uma pessoa? Deus, quando toma uma decisão, você acha que Deus pode mudar de opinião por causa da sua oração? Irmão, a oração tem um poder tão forte. A oração é a coisa mais poderosa que você possui hoje. Mais poderosa do que uma bomba atômica, mais poderosa do que qualquer arma nuclear. A oração, ela tem o poder de mudar qualquer coisa. É por isso que o Senhor falou: orai sem cessar. A oração é poderosa. Olha o que acontece logo depois da oração de Ezequias. Está aqui em 2 Reis 20, versículo 4 em diante. Antes, porém, que Isaías saísse do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, diz o Senhor, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi tua oração e vi tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Irmão, olha o que Deus está falando aqui. Chamou o profeta novamente, chamou o pastor Isaías e mandou ele voltar lá. Falou assim: volta lá, você vai dar um outro recado agora para Ezequias. Aí o profeta da pessoa: mas o senhor acabou de falar que ele vai morrer, não vai viver. Agora o senhor manda voltar lá e dar um outro recado. O que é? Que ele vai morrer mais depressa, que não adianta nem chorar, né? Que agora ele vai morrer mesmo. Mas não, Deus fala assim: volta lá, fala com Ezequias, que eu ouvi a oração dele e eu vi as lágrimas que ele chorou na minha presença. Irmão, duas coisas importantes: oração e reconhecimento. Ezequias reconheceu que ele precisava unicamente de Deus, e ele mostrou isso através da sua oração e das suas lágrimas, porque a Bíblia fala que ele chorou muitíssimo. Irmão, tem pessoas que acham que chorar na presença de Deus não tem nenhum valor, pois você está muito enganado. Na hora de uma decisão forte para Deus mudar a sua vida, mudar a sua história, Ele olha a sua oração e Ele olha a sua sinceridade. Irmão, as lágrimas mostram a sinceridade do coração, aquilo que você está falando de verdade diante de Deus. E então Deus fala isso: eu ouvi a sua oração e eu vi as tuas lágrimas. Aí ele fala assim, ao terceiro dia, ele fala que volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus do teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Que palavra poderosa! Um homem que já estava condenado à morte, que não adiantava mais orar. Deus já tinha falado: não adianta, você vai morrer, não viverá. Agora Deus fala: eu ouvi a sua oração, eu vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Irmão, para quem está doente não tem uma palavra melhor. Para quem está num leito de enfermidade, não existe uma palavra mais poderosa do que esta: eu ouvi a sua oração, eu vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Que palavra poderosa, que palavra cheia da unção. Agora, o profeta Isaías volta e dá o recado então para o rei Ezequias. E o rei Ezequias, irmão, ele já levanta da cama e já sente a cura. Porque é interessante, irmão, quando a gente está doente, está enfermo,
e recebe palavras negativas, a gente vai só atrofiando, vai cansando, dá a impressão assim, agora eu vou morrer mesmo. Mas Ezequias começa a orar, fala com Deus, e agora o profeta volta e dá para ele uma notícia poderosa. Olha, Deus te ouviu, ele ouviu sua oração, ele viu as suas lágrimas e ele mandou um recado para você. Você não vai morrer mais, agora você vai viver. Agora você vai receber a sua cura. Irmão, que poder, que unção, que resposta de oração. O nosso Deus é Deus que responde a oração imediatamente. Deus manda imediatamente a solução para o problema. Eu quero ler aqui ainda que Deus, além de fazer tudo isso, ele fala com Ezequias e abençoa Ezequias mais do que ele pediu. Ezequias queria somente a cura. Aí no versículo 6, Deus fala assim, ó, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das tuas mãos e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. Ampararei esta cidade por amor de mim e de Davi, meu servo. Ezequias estava atravessando um grande problema, porque o rei da Assíria estava ameaçando, falando que ia matar, que ia destruir, que ia acabar com tudo. E é isso que provocou muita tristeza no coração de Ezequias, muita angústia, e ele ficou muito ruim, muito enfermo. Mas agora Deus fala com ele, não, eu vou te curar, vou te dar vitória, vou te dar mais 15 anos de vida. E vou te livrar da mão do rei da Assíria, você e a cidade de Israel. Que poder, que unção, irmão. Que maravilha que é uma oração. Talvez se Ezequias soubesse disso, ele já estaria orando há muito tempo. Irmão, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de ser abençoados porque nós não oramos. Muitas vezes nós perdemos uma cura, uma libertação porque não oramos, não buscamos de Deus. E eu quero mostrar para você esse poder. Eu quero ler aqui também em Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 16. Tiago 5, 14 a 16. Está escrito assim, ó. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, os pastores, e estes orem por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. 16. Confessai vossas culpas, vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração da fé, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Irmão, a Bíblia está mostrando a oração feita por alguém que é reto diante de Deus, que é justificado no sangue de Jesus Cristo. A Bíblia está falando que esta oração pode muito em seus efeitos. Ela tem um efeito sobrenatural. Então nós estamos aprendendo aqui que dependendo da sua oração, você pode mudar uma decisão de Deus. Irmão, se a sua oração pode mudar uma decisão de Deus, então a sua oração pode mudar qualquer decisão de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, em qualquer lugar. A sua oração tem um poder sobrenatural. Se você souber falar com Deus, se você fizer uma oração poderosa, uma oração sincera diante de Deus, Ele vai mudar qualquer situação que você está enfrentando. Ele vai mudar qualquer coisa que estiver errado na sua vida. Ele vai solucionar qualquer problema, seja ele impossível, seja ele qual for. Deus vai te dar vitória.
Aprenda isso. O que está faltando na sua vida é oração sincera, oração verdadeira. É você abrir a boca e orar e falar com Deus, contar para Ele o que está acontecendo na sua vida, o que você precisa, o que você quer. A Bíblia fala assim: pedir e não recebeis, porque não sabeis pedir. Nós não estamos sabendo orar, irmão. Nós precisamos orar com sinceridade, orar com o coração mesmo, orar com lágrimas. É isso que está faltando. Fale com Deus, conta para Ele o que você está precisando, conta para Ele a sua dificuldade, aquilo que está te afligindo, aquilo que está tirando seu sono, aquilo que está te matando pouco a pouco, porque você vai receber uma resposta de Deus. Ele vai te responder, Ele vai te alcançar com a misericórdia dEle. Eu ainda quero ler aqui em 2 Crônicas 7, 13. Segundo Crônicas, versículo 7, versículo 13 e 14. Está escrito assim, ó: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. Aí ele fala assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Sabe o que Deus está falando, irmão? Ele está colocando uma condição quando ele fala assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse povo que me chama de Deus, que fala eu sou o Deus da vida deles, ele está falando: se esse povo se humilhar, buscar a minha face, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, isso é promessa. Deus está prometendo para você que se você se arrepender da vida que você está vivendo, das coisas erradas que você tem feito, e se você orar, buscar a face do Senhor, Ele está prometendo, isso é promessa de Deus. Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os seus pecados e vai trazer a cura, vai trazer a vitória para a sua vida. Irmão, onde você estiver, eu quero que você, a partir de hoje, mude a sua oração. Pare de orar de qualquer maneira. Pare de orar jogando oração fora. Tem gente que começa a orar assistindo televisão, começa a orar fazendo outras coisas e não presta atenção nem no que está falando. Não presta atenção no poder que tem a oração. Deus está falando ali que se você orar, se arrepender das coisas que tem feito e mudar de vida, falar com Ele, buscar a face dEle, se arrepender, Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os seus pecados e vai te sarar. Irmão, Deus está prometendo tudo que você precisa. Ele vai apagar os seus pecados e Ele vai sarar qualquer enfermidade que estiver na sua vida. Ele vai tirar essa ansiedade que está no seu coração. Ele vai tirar esse desânimo da sua vida. Ele vai tirar esse fracasso que está na sua vida. Tem pessoas, irmão, que tem tudo para dar certo, tem tudo para subir e ir muito alto, muito longe, mas elas não sabem orar, elas não sabem conversar com Deus, elas não sabem buscar a face de Deus. A Bíblia está contando aqui que a oração pode muito em seus efeitos. Você tem que aprender, irmão, a usar a sua oração. O rei Ezequias estava condenado à morte. E não foi por médico nenhum, foi pelo próprio Deus, condenado à morte. E o profeta vai na casa dele e fala: Ezequias, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, não vai viver. E você vê que manda pôr a casa em ordem, porque alguma coisa estava errada na vida dele.
Alguma coisa ele estava desagradando a Deus. Alguma coisa precisava ser consertada. E então Ezequias, o que ele faz? Ele não sai correndo para fazer as coisas, olhar as contas que ele não tinha pagado, as coisas, não. Ele vai orar. Ele vai falar com Deus. E ele vai no lugar certo, ele começa a lembrar a Deus: Senhor, eu sou fiel, eu tenho te servido. E então, imediatamente, Deus segura o profeta lá. O profeta não tinha nem saído do pátio da casa de Ezequias ainda, do palácio. E Deus fala: volta lá, fala para ele que eu ouvi a oração dele. Eu vi as lágrimas dele. Ele é sincero diante de mim. Irmão, a sua sinceridade pode mudar o que Deus decidiu para a sua vida. Pode mudar aquele castigo que estava vindo sobre você. A oração sincera, ela pode mudar uma decisão de Deus na sua vida. Aprenda isso. Eu quero que essa noite você ore poderosamente. E eu quero aproveitar, irmão, que a oração tem um poder incrível. E eu quero orar por você. Aonde você estiver, eu oro agora pela sua vida. E eu ordeno que todo mal que te aflige caia por terra agora. Todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão, de tristeza, tudo que está amarrando a sua vida, eu ordeno que caia por terra agora. E eu sei que essa oração está sendo ouvida nos céus. Eu ordeno que todo espírito maligno que tem atacado a sua vida e a sua casa, sai agora e vai para o abismo onde é o lugar dele. Eu ordeno a paz, eu ordeno a cura, eu ordeno a vitória sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus Cristo, aonde você estiver, receba esta bênção sobre a sua vida, receba a sua cura, receba a sua libertação, e que as portas se abram e seja bênção sobre a sua vida, que a partir de hoje você seja vitorioso em tudo que fizer, e seja bênção e seja abençoado diante de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.